Olá, turma! Iniciamos mais uma aula de ciências. Daremos continuidade aí sobre as relações entre os seres vivos. Falaremos sobre relações ecológicas, as relações harmônicas e desarmônicas. Peguem o material de vocês, da página 110 a 113. Vamos lá? Os seres vivos, eles se relacionam aí uns com os outros, né? Dessas relações, nós temos aí relações que podem acontecer entre indivíduos de mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Essas relações que os seres vivos têm uns com os outros, né, às vezes para necessidade de sobrevivência, às vezes para reproduzir, são chamadas de relações ecológicas. Nós temos exemplos aqui de relações harmônicas entre indivíduos da mesma espécie. Um exemplo aqui nós estamos vendo corais. Vários corais. Já ouviram falar de corais? São animais coloridos, bem vistosos, né, que vivem no mar. E esses animais, eles crescem bem unidos uns aos outros, né, formando aí o que chama-se colônia. Uma cadeia de colônias aí, né, de corais, por exemplo. Esse é um exemplo de relação harmônica da mesma espécie, formando uma colônia. Eles já são todos unidos, né? Outro exemplo são formigueiro. Com certeza já ouvi falar de um formigueiro, das formigas. Esses animais são tidos como insetos sociais, né? Por quê? Porque eles acabam formando uma sociedade, sociedades organizadas. Já ouviram aí que em um formigueiro as formigas têm sempre, cada uma tem a sua função, né? Umas formigas cuidam dos ovos, outras cuidam da alimentação, outras cuidam da limpeza, outras da defesa. Então são uma sociedade organizada, né, de formigas. Por isso que elas são tidas aí como insetos sociais, né? Bem interessante essa parte delas aí. Tem essa divisão de funções, né? Uma cooperação e a comunicação entre elas, né? Então, formando aí o que chamamos de sociedades. Então, está existindo aqui uma relação harmônica entre indivíduos da mesma espécie, que são, no caso, as formigas, formando uma sociedade. Esse é um exemplo. Agora, temos também relações harmônicas, só que entre indivíduos de espécies diferentes, como é o exemplo aí, a primeira aqui, acontecendo entre um inseto e uma flor. Nesse exemplo aqui, a relação ela está sendo benéfica para ambas as partes. Está sendo boa tanto para a flor como para este inseto, como a abelha aqui, né? Está sendo boa a relação entre elas. Por quê? Porque ambas se beneficiam, as duas estão aí se beneficiando. Por quê? Porque a abelha, ela está fazendo o quê? Ela está sugando o néctar da flor, está se beneficiando da flor. Mas, por outro lado, essa abelha irá polinizar, né? Ela irá realizar e ajudar o processo de polinização dessa planta. Então, algumas flores aí, por exemplo, né, retiram aí, é o que está acontecendo aqui, essa relação de benefício mútuo, né? Está acontecendo uma relação de mutualismo por isso. E aí a planta consegue se reproduzir, por quê? Porque a abelha está polinizando, ajudando a fazer o processo de polinização e a planta consegue se reproduzir depois, né? Ocorre essa relação. Essa próxima aqui é uma relação bem parecida com essa mutualismo, só que no caso aqui do exemplo, temos uma ave que está assim, bem em cima aqui do boi, né? Pousada aqui no boi. Ela está se alimentando de carrapatos do boi. Mas o que está acontecendo aqui? É uma relação bem parecida com o mutualismo. Mas as duas espécies, elas estão se beneficiando, né? A ave está se alimentando dos carrapatos e está livrando, né, o boizinho aí, boizão, dos carrapatos. É uma relação que beneficia as duas.
Só que não depende disso para poder sobreviver, porque a ave pode se alimentar de outras coisas, não é? E o boi pode conseguir se livrar desses carrapatos. Então, não é uma relação de mutualismo, mas ela é bem parecida. Aqui existe uma cooperação, relação de cooperação. Agora, nessa próxima aqui, nós temos um exemplo de relação em que, entre essas espécies aí, apenas uma delas é beneficiada. No caso aqui, você está vendo os urubus se alimentando de restos que são jogados aí fora pelo ser humano, né? Então, os urubus estão se alimentando desses restos descartados pelo ser humano. Então, o que está acontecendo aqui? Uma relação de comensalismo. É uma relação em que apenas uma delas é beneficiada. Se alimenta dos restos deixados aí da espécie, mas sem prejudicar nenhuma outra espécie. Então, está acontecendo uma relação de comensalismo. Nesta outra relação aqui, é um tipo de relação em que você vê aqui muitas espécies de plantas pequenininhas, elas podem crescer no alto de troncos de árvores, por exemplo. Nesse tipo de exemplo aqui, a relação que está acontecendo, somente as plantas pequenas são beneficiadas, mas não causa nenhum problema para as árvores, tá? Nas quais elas ficam lá apoiadas. Então, chama-se relação de inquilinismo. Isso também ocorre com algumas plantas como samambaias, que às vezes ficam também, crescem algumas samambaias e não prejudica a árvore, tá? Exemplo aí de musgos também, orquídeas que também crescem junto a árvores, bromélias, mas elas podem crescer sobre esse tronco de árvore e receber, onde elas podem receber um pouquinho mais de luz, né? Mas elas não irão prejudicar a árvore em si. Então, ocorre aí uma relação de inquilinismo. Todas essas que vocês viram até agora são relações harmônicas, tá? Positivas. Agora, iremos ver relações desarmônicas. Essas relações desarmônicas já ocorre quando tem relação aí entre um dos indivíduos é beneficiado enquanto o outro é prejudicado. Então, nas relações desarmônicas acontece isso, tá? Um exemplo aqui, nós temos esse exemplo aqui do bicho preguiça, olha. Herbivoria chama a relação, que ocorre quando um animal aí, tipo o bicho preguiça, que ele é um herbívoro, se alimenta de plantas, né? O que acontece? Pela alimentação dele, a dieta dele de se alimentar, no local que ele tiver, um exemplo, se ele tiver em cima dessa árvore aqui, por exemplo, todas as folhas que tiver naquela árvore, ele irá comer todinho. Então, ele está se beneficiando, só que a planta está sendo prejudicada. Então, está acontecendo uma relação aqui de herbivoria, né? Entre ele e a árvore aqui, dois seres vivos. Então, ocorre essa relação chamada herbivoria. Só ele está se beneficiando e a planta está sendo prejudicada. Herbivoria. Outra relação que nós podemos ver de desarmônica, de exemplo aí, é a predação que ocorre. Olha aqui o exemplo da coruja. A coruja, pessoal, é um animal predador, já sabemos. Ele se alimenta de outros animais para sobreviver, lembra? Para se beneficiar. E a outra, que é a presa, né? Chama-se presa, ela é prejudicada. Sabemos aí que ele come várias espécies de outros animais aí. Agora, aqui em cima, temos exemplo de relação chamada parasitismo. Já ouviu? Olha, vocês já com certeza ficou gripado alguma vez e sabe que o vírus é como um parasita, né? Fica ali prejudicando a pessoa, né? O parasitismo é um pouquinho similar, tá? Parasitismo aí ocorre quando um ser vivo se alimenta de outro, né? Prejudicando ele sem matar ele, ou pelo menos assim, não diretamente, imediatamente, né? Ele vai aos poucos aí, sugando. Olha o exemplo aqui do pernilongo, que é um parasita que se alimenta de sangue dos outros animais, né? Inclusive o ser humano aí.
Temos exemplo aqui, um outro exemplo do cipó chumbo. Tá vendo esse cipó aqui? Mais claro, essa parte clarinha é o cipó chumbo em cima da planta. O que está acontecendo aqui? Ele está retirando dessa planta o alimento da planta. Então ele está parasitando. Está acontecendo aqui uma relação de parasitismo. Isso são entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos ver agora relações desarmônicas entre indivíduos da mesma espécie. Olha um exemplo aqui. Nós temos aí, com certeza, vocês já ouviram falar de competição. Sabe o que é uma competição? Uma competição esportiva, você briga para poder ver quem ganha. Então, nesse mesmo sentido, competição. Temos aqui um exemplo que acontece também na natureza. Competição pode acontecer aí entre indivíduos de espécies diferentes, nesse caso aqui, que você está vendo, olha. Temos o que aqui? Mexilhões, vários seres fixos aqui, né? No mar. Algas e plantas, todas elas aqui brigando por espaço. Você vê na foto uma população de mexilhões, essas conchas escuras aqui, ó, competindo por espaços aqui, com as cracas que são de coloração mais amarelada, que você vê aí na imagem. Então estão brigando aí, competindo pelo espaço, nesse exemplo aqui. Então, temos aí a competição quando existe aí a briga aí por espaço, ou às vezes não só por isso, né, mas por território, água, alimento. Esse outro exemplo aqui, ó, ocorre também entre indivíduos da mesma espécie, que é o caso aqui, você vê de exemplo esses carneiros selvagens. São dois machos, possivelmente deve estar disputando aí por uma fêmea, né, ou então por um território. Então, está ocorrendo aqui, tanto aqui nesse exemplo como esse, relação de competição. O outro tipo de relação desarmônica da mesma espécie é esse exemplo que vocês estão vendo aqui da louva-a-Deus. Louva-a-Deus, esse exemplo aqui de relação desarmônica, chama-se canibalismo. Já ouviram falar deste nome? É uma relação, pessoal, em que um predador irá se alimentar de outro da mesma espécie dele. Está ocorrendo aqui uma relação de predação entre esses indivíduos da mesma espécie, em que a louva-a-Deus fêmea, ela se alimenta do louva-a-Deus macho. Isso logo após o acasalamento, né? Que é quando o macho tem a união com a fêmea para poder procriar. Então, ocorre essa relação aqui de canibalismo. É um tipo de relação existente desarmônica. O que nós vimos aí até aqui? Pessoal, nós estudamos aí sobre os seres vivos, né, de uma comunidade que se relacionam entre si aí e com os elementos não vivos de um ambiente, formando o quê? Um ecossistema. Também estudamos que a modificação aí, qualquer modificação que ocorrer em um elemento de ecossistema pode alterar ele totalmente, não é? E nos ecossistemas também pode ocorrer transformações tanto por razões naturais como pela ação do ser humano, além de várias relações ecológicas que nós vimos até agora, né? Essas relações podem existir tanto para sobrevivência como também para reproduções, né? Para ocorrer a reprodução. Das relações ecológicas que vimos, nós vimos sobre as colônias, as sociedades, sobre mutualismo, cooperação, comensalismo, inquilinismo. Todas positivas, né? Relações harmônicas. E vimos as relações desarmônicas, que são herbivoria, predação, parasitismo, competição, canibalismo, né? Todas as relações ecológicas. Agora, pessoal, vocês irão fazer atividade no caderno sobre essas relações ecológicas que nós estudamos, tá? Temos aqui as relações harmônicas e as desarmônicas. Vocês irão pesquisar nomes de outras espécies, sem ser a do livro, tá? A do livro que nós já temos os exemplos. E irão preencher um nome de cada tipo de relação ecológica existente. Então,
Relação harmônica positiva. Você dá exemplo de um outro animal, sem ser a formiga, e coloca aqui o nome de exemplo, né? Um nome de uma outra espécie que realiza relações por sociedade. Outro por colônias, outro por mutualismo. Cada um aqui você vai colocar o nome de um ser vivo, tá? Pesquisa na internet, você consegue. E relações desarmônicas. Outros exemplos aí você vai pesquisar e colocar no seu caderno. Preencher lá esse quadrinho no seu caderno, fazer a pesquisa. Terminando, é só postar, tá? Dúvidas, mandem mensagem. Até mais!